Vamos receber nosso amigo, o pastor Mateus Soares. Vamos aplaudir o nome de Jesus. Graças a Deus. Podem aplaudir mais forte se você conseguir, porque é para o reino. Meus irmãos, a paz do Senhor. Boa noite a todos vocês, que Deus te abençoe, você pode se assentar aí. Aqui eu já sou quase que de casa. Poder estar na igreja sede do Evangelho Quadrangular aqui em Piracicaba é sempre um presente. Poder estar com o pastor Toninho, com a pastora Lourdes, poder louvar a Deus na companhia de todos vocês, ter o privilégio de compartilhar a palavra de Deus ao seu coração esta noite. Eu estou tendo a alegria e o privilégio de estar acompanhado de dois amigos nessa noite, o pastor Zaqueu, que está me ajudando na logística de programações desse fim de semana. Eu falei ontem pela noite e hoje pela manhã em Sorocaba, numa programação de convenção da Assembleia de Deus do Estado de São Paulo, e de lá corremos para cá, para poder estar com vocês aqui hoje à noite. E o pastor Zaqueu é um amigo muito querido, já de muitos anos, que sempre me ajuda na logística de muitas viagens aqui em São Paulo. E eu estou tendo o privilégio também de estar na companhia de um amigo muito querido, que é o pastor Juan Nossi, que é pastor da primeira igreja batista de Belo Horizonte, uma igreja linda, relevante, que tem impactado a capital mineira. O pastor Juan é um amigo muito querido, ele está de férias nesses dias com a sua família aqui na região de Águas de São Pedro. E nós falamos hoje pela tarde, eu fiquei muito feliz de tê-lo em minha companhia, me senti muito lisonjeado, muito feliz, e que bom poder tê-lo aqui. Que Deus te abençoe sempre, sua família, a igreja que está sob os seus cuidados. Você sabe que você é um presente de Deus para a minha vida. Nós tivemos a alegria de estar em novembro numa viagem aos Estados Unidos, uma viagem de imersão dentro do que as principais igrejas americanas têm feito nessa realidade de igreja pós-pandemia. Como que eles têm lidado com os desafios, com as mudanças, com o desafio da contextualização para essa realidade de o que mudou, que acabou afetando a gente após pandemia, e como que as igrejas americanas estão enxergando e se readaptando dentro dessa logística. E poder rever o Juan é sempre um privilégio muito grande, e que bom podermos estar juntos aqui essa noite para celebrar ao Senhor juntos. Nós estamos na semana de poder, e eu tenho certeza que Deus tem abençoado muito a sua vida nesses dias, e eu tenho certeza que Deus tem uma palavra também para o seu coração esta noite. Quem tem o seu desejo de continuar a ouvir a voz do Senhor esta noite, diga amém. Está com sua Bíblia aí? Vamos lá? Deixa eu ler com você um texto, no final eu falo dos livros. Abra comigo aí Neemias. Neemias eu gostaria de ler com você em 2 capítulos. Capítulo 1 e também capítulo 6. Neemias, capítulo 1 e também Neemias, capítulo 6. Essa é uma história que é muito conhecida por todos nós. E nesses dias esta palavra tem estado em meu coração. Ela tem me desafiado, e o desejo do meu coração é que essa palavra desafie também você essa noite, para que assim como a vida de Neemias foi usada, a minha e a sua vida também possa ser usada por Deus, para marcar a nossa geração, a nossa cidade, como uma resposta de Deus para o nosso tempo. Neemias capítulo 1, eu gostaria de ler com você no capítulo 1 alguns versículos e também no capítulo 6. No capítulo 1 nós vamos ler a partir do verso 1, a palavra de Deus está escrito assim: Palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu que no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, veio a mim Hanani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me que os restantes que não foram levados para o cativeiro estavam na província em grande miséria e desprezo, que os muros de Jerusalém estavam destruídos e as suas portas estavam queimadas a fogo. Sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, me assentei e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Agora capítulo 6, verso 1, está escrito assim: Sucedeu que, ouvindo Sambalate, Tobias e Gesem, o árabe, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até aquele tempo não tinha sido posto ainda as portas nos portões,
Sanbalat e Gesem enviaram-me mensageiros a dizer: vem e congreguemo-nos juntamente nas aldeias, na planície do vale de Ono. Porém, eles intentavam me fazer mal. Enviei-lhes mensageiros dizendo: estou fazendo uma grande obra, de modo que eu não poderei descer. Por que cessaria esta obra, enquanto eu a deixasse para ir ter convosco? Verso 15. Acabou-se, pois, o muro aos 25 dias de Elul, com 52 dias de obra. E sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, eles temeram, pois haviam percebido e abatido-se em muito conceito, em seu conceito pessoal, porque haviam percebido que o nosso Deus fora quem fizera esta obra. E se você leu comigo, diga amém. Neemias é uma daquelas histórias da Bíblia que nós conhecemos com muitos detalhes, com muitas lições acerca da sua vida. A história de Neemias é de um homem que estava no conforto de um palácio em Suzã, servindo ao rei dentro da mordomia do palácio. E ele não havia nascido em Jerusalém. Quando ele nasce, os judeus já estavam exilados na Babilônia. Então, o seu vínculo com Jerusalém era um vínculo de gratidão, de consideração pelo que seus pais haviam sido, pelo que seus antepassados haviam sido, mas ele não tinha nenhum registro de memória sobre Jerusalém. Ele faz parte dessa geração que nasce no exílio. Mas quando algumas pessoas que já haviam ido para Jerusalém, nesse ponto aqui, algumas caravanas já haviam retornado para Jerusalém. Você tem o período do povo de Israel de aproximadamente 70 anos, que eles haviam ficado exilados na Babilônia. Quando Ciro é rei daquele território, ele começa a liberar algumas caravanas. Entre elas você tem a caravana, por exemplo, de Zorobabel, que foram os judeus que começaram a voltar a Jerusalém, retornando do exílio para repovoarem Jerusalém. Só que alguns judeus que retornaram para a região de Suzã, quando Naamã se encontrou com alguns deles, perguntou aonde seus irmãos Anani sobre como é que estava a cidade. E o relatório que o Anani deu foi muito desanimador. Anani disse: a cidade continua destruída, os muros continuam queimados, as portas continuam no chão, a cidade continua desprotegida, sem segurança, sem honra, em um cenário de total desprezo, opróbrio, vergonha. Não existe nada que nos faça olhar para Jerusalém e ter o sentimento que alguma coisa mudou. É a mesma realidade já de muitas décadas. Não há nenhuma mudança, nenhuma expansão. Não há nada que mudou na realidade do povo. Embora os judeus começaram a retornar já para Jerusalém, a situação está do mesmo jeito. O comportamento que Neemias teve é muito desafiador. E nós precisamos entendê-lo e aplicar para a vida da gente. Existem algumas lições que me chamam muito a atenção na vida de Neemias. Uma delas é que Neemias, ele vivenciou aquilo que nós podemos chamar de alguém que foi convicto e sentiu um chamado em seu coração, mas ele foi convencido pelo simples. Você pode repetir comigo? Diga: Neemias foi convencido pelo simples. Neemias é um daqueles chamados que nos desafiam, não acerca das experiências sobrenaturais que temos, não, mas acerca das experiências sobrenaturais que não temos, mas não é porque não as temos que paramos, não é porque não as temos que perdemos a convicção, não é porque não temos nenhum sinal sobrenatural, transcendente de Deus, que a gente pensa na possibilidade de que Deus não queira usar a nossa vida para fazer algo especial. Porque Neemias, ele vai mudar toda a realidade de uma cidade, e ele não recebeu uma profecia, Deus não falou com ele não teve nenhuma visão, não ouviu nenhuma voz, você não tem nenhum anjo que apareceu, ele não tem nenhum sinal, digamos que especial de Deus. Tudo que aconteceu é que ele ouviu uma notícia, ele percebeu uma necessidade, e ele sentiu-se vocacionado por Deus em seu coração. Não foi preciso nenhuma manifestação sobrenatural de Deus, mas ele foi convencido simplesmente porque ele percebeu uma necessidade.
Há uma verdade aqui que tem estado presente em meu coração e eu preciso que ela esteja também no seu coração. Nós precisamos entender que nem sempre a comunicação de Deus será por meio da voz. Tem horas que a comunicação de Deus será por meio da coragem. Tem coisas que Deus não vai mandar você fazer, Ele vai te dar coragem para fazer. Tem coisas que Deus não vai mandar você fazer, Ele vai te mostrar a realidade daquilo que precisa ser feito. Tem coisas que você não vai receber nenhuma profecia, não vai ter nenhuma visão. Tudo que Deus vai te apresentar é apenas uma necessidade. Seja sensível, esteja atento às necessidades que Deus vai permitir você enxergá-las. Porque na maioria das vezes, o simples fato de Deus permitir essa necessidade ser percebida por você, é um sinal que Ele vai usar a sua vida para mudar esta realidade. Tem uma frase que eu gosto muito que diz o seguinte: dificilmente Deus vai te expor a algo que Ele não queira te usar para mudar. Dificilmente Deus vai te expor a algo que Ele não queira te usar para mudar. Quase sempre aquilo que faz o seu coração arder, aquilo que tira o seu sono, aquilo que agita você por dentro, é um indicativo de uma área que Deus quer usar você. Não brigue com os seus instintos, não brigue com aquilo que agita você por dentro. As nossas inquietações às vezes apontam para um chamado. As nossas inquietações às vezes apontam para uma área que Deus vai usar a nossa vida como uma resposta para essa necessidade. Tem coisas que Deus talvez só vai deixar claro para você lá na frente, mas Ele já vai começar a te dar sinais no seu coração que Ele quer usar a sua vida para realizar uma grande obra através disso. O exemplo disso é Moisés. Sabe com quantos anos que Moisés tinha quando Deus falou com ele acerca do chamado de Deus para a vida dele? 80 anos. Foi com 80 anos que a sarça pegou fogo na frente dele. E Deus disse: ó, eu tenho um plano para a sua vida, eu vou usar você. Você vai tirar o povo hebreu do Egito, vai levá-lo para Canaã. 80 anos de idade, mas 40 anos antes, quando ele tinha 40 anos de idade, a Bíblia diz que ele está no Egito e de repente ele viu um hebreu sendo maltratado por um egípcio. Ele foi tomado por um ataque de fúria, correu sobre o egípcio e a Bíblia diz que ele matou o egípcio para livrar o hebreu. Se você chegasse para Moisés e dissesse: Moisés, você conhecia esse homem? Você tinha um problema pessoal com ele? Já aconteceu alguma coisa que um dia você ficou insatisfeito com ele? Provavelmente Moisés ia dizer: eu nunca tinha visto esse homem na vida. Mas o que foi que aconteceu? Ele ia falar: não sei, mas me agitou aqui por dentro. Quando eu fui ver, eu já tinha feito. A atitude dele é errada, só que os instintos dele, o coração dele está comunicando com ele o chamado dele. Isso aqui é ele dizendo e recebendo dentro do seu coração a seguinte mensagem: Moisés, você nasceu para isso, para libertar hebreus das mãos de egípcios. Vai levar ainda 40 anos para a sarça pegar fogo na sua frente, mas você vai ver que aquilo que o seu destino está conectado, você já está configurado para fazer. Isso já está causando agitação em você por dentro. Você vai um dia presenciar a morte de todo o exército egípcio, para você ver a libertação do povo hebreu das mãos do exército egípcio. Sabe por quê? Porque dificilmente Deus vai te expor a algo que Ele não queira te usar para mudar. Aquilo que causa inquietação em você está apontando você para a área do seu chamado. Talvez quando você vê, por exemplo, alguém plantando uma igreja, isso agita você por dentro. É Deus que vai usar você para isso. Quando você vê, por exemplo, crianças morando na rua, pode ser Deus indicando você, para você ser alguém que vai ajudar a recuperar o futuro de muitas crianças sem pais. Talvez quando você vê uma família sendo destruída, e isso agita você por dentro, é Deus dando um sinal a você que quer te usar para a área de ministério de famílias. Talvez quando você vê alguém pregando, indo em missões, e o seu coração agita, é Deus dizendo para você: vai levar algum tempo ainda para a sarça pegar fogo, mas eu já estou mostrando para você qual área eu vou usar a sua vida. Deus vai nos dando sinais. Glórias sejam dadas ao Senhor por isso. Aquilo que te inquieta, aquilo que mexe com você por dentro, provavelmente é um indicativo da área que Deus quer usar você. Neemias não teve nenhum sinal, apenas o seu coração esteve conectado com aquilo ali. Olha que coisa curiosa, o capítulo 1 diz um detalhe muito interessante. Disse quando ele ouviu, você pode repetir comigo, diga: quando ouviu. Repita comigo: assentei-me, chorei, lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando.
Sabe o que aconteceu com Neemias aqui? Repita comigo, uma mudança de rotina. Uma mudança de... Esse homem aqui está perto de mudar a rotina de toda uma cidade. Neemias. Mas ele está ensinando uma coisa para a gente. Ninguém será capaz de mudar a rotina de uma cidade, se primeiro não for capaz de mudar a sua própria rotina. Neemias está perto de mudar a rotina de Jerusalém. Mas antes disso acontecer, ele está se assentando, chorando, lamentando, orando e jejuando por alguns dias. Não é um sentimento que ele teve no coração de manhã, que à noite ele já estava bem, não. Ele está consternado. Aquilo que não me transforma, dificilmente vai transformar alguém a partir de mim. As convicções que não mudam primeiro a minha vida, dificilmente vão mudar a vida de alguém a partir de mim. A verdade que não me constrange, que não me transforma, que não modifica quem eu sou, dificilmente fará de mim um agente de transformação para outras pessoas. Eu só conseguirei mudar a rotina de alguém, se primeiro eu for capaz de mudar a minha própria rotina. Neemias, ele está com a rotina mudada, ele está parando. Só que tem uma coisa curiosa. A pergunta de Neemias é: como é que está Jerusalém? Você pode repetir isso comigo? Diga: como está Jerusalém? Deixa eu fazer uma pergunta para você aqui. Alguém já olhou para você e perguntou: como é que você está? Já recebeu essa pergunta alguma vez na vida? Todos nós. Quase sempre nós perguntamos isso por pura retórica. Você já experimentou olhar para a pessoa e dizer: ó, não está nada bem? A pessoa vai olhar para você, às vezes vai dizer: que Deus te ajude, que Deus te abençoe, que as coisas melhorem para você. Neemias poderia muito bem ter perguntado: como está Jerusalém? E alguém ter olhado para ele e ter dito: ó, Jerusalém está em ruínas. E talvez ele poderia ter falado: que dor saber que Jerusalém está assim. Dias gloriosos já fizeram parte de Jerusalém. Que cenário ver que Jerusalém está nessa realidade. Mas foi isso que ele fez? Não, ele parou. E o que ele está dizendo é o seguinte: a realidade de Jerusalém vai mudar a partir da minha vida. Tem uma frase que eu gosto muito que diz o seguinte: que você seja a última porta que alguém precisou bater. Que você seja a última porta que alguém precisou bater. Que ao passar por você, a pessoa não precisa buscar socorro em nenhum outro lugar. A dor de Jerusalém, Neemias foi a última porta que aquela dor precisou bater. Só que tem uma coisa aqui que a gente precisa entender, e eu preciso que isso faça sentido para a sua vida. Neemias foi um homem visionário, sim ou não? Sim. Neemias foi um homem extraordinário em Deus, sim ou não? Sim. Mas tudo isso aconteceu porque, em primeiro lugar, Neemias foi um homem de coragem. Você pode repetir comigo? Diga: Senhor, eu preciso ser uma pessoa de coragem. Neemias está trocando o conforto do palácio por uma cidade em ruínas. Neemias está trocando o certo de Suzã pelas incertezas de Jerusalém. Só que ele está convicto de uma coisa: que Deus derramou no coração dele coragem. Deixa eu dizer uma coisa de Deus para você esta noite: Deus vai te encher de coragem, Deus vai te fortalecer de coragem, Deus vai te dar visões, estratégias, ideias. Deus vai te usar com coragem para que através da sua vida uma grande obra seja realizada para a glória do nome do Senhor. Repita comigo, diga assim: Senhor, eu preciso ser alguém de coragem. Deixa eu citar aqui alguns nomes da Bíblia para você, perguntar se você já ouviu falar sobre eles. Você já ouviu falar na Bíblia de um homem chamado Setur? Samua, Gigeal, Safate, Palti. Já ouviu falar de Palti na Bíblia? Gadiel, Gadi, Amiel, Jeuel e Nabi. Nós já ouvimos falar desses homens aqui? Não. Josué, você já ouviu falar na Bíblia? E Calebe. Sabe quem são esses homens? Eles foram os 12 espias. Sabe por que a gente não ouve falar dos 10 primeiros? E só ouvimos falar dos últimos 2? Porque a Bíblia está ensinando uma coisa para a gente aqui: covardes nunca serão lembrados.
Você precisa entender que Deus está dizendo a você que há algo para você fazer no reino de Deus, mas você precisa entender que é necessário uma atitude de coragem sua. Josué e Caleb decidiram acreditar. Josué e Caleb confiaram em Deus. Neemias entrou para a história de homens guerreiros, porque ele primeiro foi um homem corajoso. Deus vai te dar coragem, e através da sua vida, o plano de Deus se cumprirá sobre a sua história. Você está entendendo isso e pode dar glórias a Deus por isso? São 1.600 quilômetros de viagem de Suzã para Jerusalém. Não é que ele está saindo de Piracicaba, está indo para Limeira. Ele está indo a 1.600 quilômetros para um local que ele nunca pisou o pé, para reconstruir muros de gente que ele não sabe como está. Ele só sabe que o cenário é de destruição. Ele chega para o rei e ele cumpre todos os protocolos. Ele diz o seguinte: eu preciso de recursos para construir os muros, eu preciso de cartas de autorização, eu preciso que tudo aquilo que é básico dentro de uma linguagem de protocolos seja cumprido. Só que Neemias conclui dizendo: tudo isso só deu certo porque apesar de todos esses protocolos, a boa mão de Deus estava comigo. A boa mão de Deus estava comigo. Deixa eu dizer uma coisa para você: faça o que for preciso fazer, cumpra os protocolos que são precisos cumprir, mas não se esqueça, irá dar certo, porque a boa mão de Deus vai à sua frente, e Deus te guiará no cumprimento de todo o propósito dele para a sua vida. Neemias reúne as pessoas. Ele está convencido pelo simples, ele enxergou uma necessidade. Ele sabe que Deus está usando a coragem que foi depositada sobre ele. Ele está entendendo que ele não tem todas as respostas. Há uma coisa aqui que a gente precisa entender em Deus. Quando nós confiamos em Deus, nós não precisamos ter todas as respostas. Nós só precisamos saber quem é que está nos guiando. Você está entendendo isso? Você não precisa saber o que é que está reservado para o seu amanhã, desde que você conheça quem foi que preparou ele. Encoraje alguém perto de você e diga para essa pessoa: descanse o teu coração. Diga: se você não sabe tudo que você precisa saber, diga: fique tranquilo, ele sabe e já preparou o seu amanhã. Neemias não tinha todas as respostas, mas não precisava ter. Ele sabe que Deus já está indo na frente, organizando tudo. Quando você confia, você não precisa ter todas as certezas. A única certeza que você precisa é de quem está guiando você. Se você confia nele, você sabe que ele não vai falhar com você. Você pode encorajar alguém perto de você? Diga para essa pessoa: ele não vai falhar com você. Não encoraja ele de novo, dá um sorriso para ele ou para ela. Diga: Deus não vai falhar com você. Há um entendimento muito glorioso sobre Deus não falhar. Eu não sei se eu já compartilhei isso com vocês, mas se não compartilhei, ouça isso. Você precisa entender que tem chances até de você desistir, mas de Deus falhar, não. Você lembra quando Deus falou com Elias? Deus disse assim: Elias, vá ao ribeiro de Querite, porque eu já ordenei aos corvos que te sustentem. Já ordenei aos corvos que te sustentem. Aí algum tempo depois o ribeiro secou, sim ou não? O que foi que Deus falou com Elias? Elias, vá para Sarepta, porque eu já ordenei a uma viúva que te sustente. Tinha chances de Elias não ir para o Querite, sim ou não? Sim. Tinha chance dele ir para o Querite, Deus não cuidar dele? Não. Tinha chance de Elias não ir para Sarepta, sim ou não? Sim. Tinha chance dele chegar em Sarepta, Deus não cuidar dele? Não. A gente precisa entender uma coisa aqui. Olha o que Deus falou: vá ao Querite, eu já ordenei aos corvos. Vá ao Querite, eu já ordenei a uma viúva. A gente precisa entender que com a gente Deus fala, com a providência Deus ordena. Você está entendendo isso? Tem chances de você desistir, mas não tem chances de Deus falhar. Tem chances de você não acreditar, mas não tem chances de Deus não cuidar de você. Deus vai te ajudar. Não é porque você não tem todas as certezas que você tem que parar. Deus vai te dar coragem. Ele já está no teu amanhã, com tudo preparado. Quem pode celebrar ao Senhor por isso essa noite?
O coração de Neemias está envolvido em Deus, está conectado em Deus. Só que tem algumas coisas muito curiosas aqui. Você está com sua Bíblia aí? Olha que riqueza que Neemias deixa para a gente como lição. Olha o que o versículo 11 do capítulo 2 diz. Neemias disse: cheguei a Jerusalém, repita comigo, cheguei a Jerusalém. Neemias 2:11. E estive ali 3 dias. Agora olha o verso 12. De noite me levantei. Olha isso daqui. Eu e poucos homens comigo. Agora olha essa frase. Não declarei a ninguém o que o meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. Olha essa lição aqui que Neemias está deixando para a gente. Ele está diante de um cenário que ele não sabe sobre o que ele vai lidar ali. Ele tem autorizações do rei. Nesse momento aqui, a região de Jerusalém, toda a Palestina, toda aquela região de Israel, é considerada província do Império Persa. Você lembra aquela visão de Ezequiel, dos impérios? Nesse momento aqui, o Império Persa, eles são vassalos, pagam tributos, pagam impostos. Estão diante de um grande império que o imperador, o rei, era quem Neemias prestava serviço. Antes dele chegar para o povo e dizer o seguinte: eu estou vindo com cartas de autorização, temos recursos, vamos reconstruir os muros. A Bíblia diz: por 3 dias estive em Jerusalém, de noite me levantei, eu e pouca gente comigo. Repita comigo, pouca gente. E não declarei a ninguém. Você pode repetir comigo? Diga: não declarei a ninguém o que o meu Deus me pôs no coração. Carinhosamente, olha para o seu irmão e fala assim: ó, cuidado com a sua língua. Se você não conseguir ser dono do seu silêncio, provavelmente você vai se tornar refém das suas palavras. Sabe por que José sofreu muito? Não é porque ele tinha sonhos, mas é porque ele contou os sonhos para a gente que não estava preparado para ouvir. Os sonhos iam se cumprir de qualquer jeito, era projeto de Deus. Mas ele poderia ter fugido do poço, ele poderia ter fugido de 11 anos como escravo, ele poderia ter fugido de 21 anos sem ter estado ausente do pai. Deus não sabia? Claro que sabia. Deus é soberano. Deus sabe das coisas antes que aconteça. Deus sabe as decisões serão feitas, os caminhos serão tomados. Isso é a onisciência de Deus, é a presciência de Deus. E sabia tanto que sabia que José, ao contar os sonhos, iria atrair a ira de gente. Queria tentar pará-lo por causa dos sonhos. Neemias está dizendo: o segredo não está em você contar projetos, está em você mostrar resultados. Neemias está convicto da visão que ele está carregando, mas ele está dizendo: não declarei a ninguém. Primeiro ele olha, analisa, enxerga, percebe, identifica. Quando há um mapeamento de território, no verso 18 ele diz: aí então lhes declarei como que a boa mão de Deus me fora favorável, como também as palavras do rei que ele tinha me dito. E então o povo disse: levantemo-nos e edifiquemos. E então esforçaram as suas mãos para fazer o bem. Só que tem um problema aqui. Você está comigo aí? Diga amém. Amém. A gente está falando de Jerusalém. Qual cidade? Jerusalém. Que é uma das cidades mais emblemáticas do mundo. Não é qualquer cidade. É a cidade que tem um Deus. O mundo tem cidades maravilhosas. Cada cidade tem o seu Deus. As cidades que o Deus delas é Mamon. As cidades que o Deus dela é a violência. As cidades que são marcadas por forças espirituais que se transformam em divindades, em principados que ocupam, governam, arregimentam. A gente está falando de uma cidade cujo Deus é o Deus de Israel. Quando os povos próximos ouvem dizer que Jerusalém está sendo edificada, eles param e dizem assim: opa, nós não vamos deixar. Vai que o Deus dessa cidade se levanta de novo. Na mente deles, esse Deus tinha desaparecido. Mais de 70 anos que não se ouvia notícia em Israel. O histórico desse povo
é o povo que tem um Deus, que esse Deus venceu os egípcios, a maior potência da época. Envergonhou Senaqueribe. É o Deus que quando manda um anjo, dezenas de milhares de soldados são mortos do exército inimigo por causa de um anjo só que ele mandou. Quando esse povo para, eles dizem: nós não podemos deixar que Jerusalém seja reerguida, porque o Deus desse povo pode batalhar novamente por eles. Reúnem-se lideranças de 3 povos: Sambalate, Tobias e Gesem, o árabe. Qual que é a nossa missão? Não deixar que essa cidade seja edificada e concluída as suas muralhas. O que nós vamos fazer? Primeira tentativa deles, diga comigo: afronta. Repita comigo: afronta. Olha o que eles disseram: a obra de vocês não tem qualidade. O muro que vocês estão edificando, se uma raposa passar do lado e esbarrar, derruba. Neemias parou, sim ou não? Não. Você não pode parar por causa de afrontas. Lembra aquela ideia de que você não pode impedir que uma ave voe sobre você, mas você pode impedir que ela faça um ninho na sua cabeça? Você não consegue controlar o que as pessoas falam, mas você consegue escolher se o que as pessoas falam vão te afetar ou não, vão te desmotivar ou não, vão te fazer parar ou não. As afrontas não podem ser abraçadas e aceitadas como utensílios pessoais. Deus vai te dar graça. Nenhuma afronta vai parar a sua trajetória. Primeira tentativa de afronta foi perdida. Segunda tentativa. Eles param, eles dizem o seguinte: esses muros não serão reconstruídos. Nós vamos entrar em guerra. Nós vamos entrar? Neemias não foi irresponsável. Neemias parou, reuniu o povo e disse o seguinte: nós estamos lidando com a possibilidade de uma guerra, mas não é o medo da guerra que vai nos fazer parar de construir o que nós estamos construindo. Mas como assim, Neemias? Em uma mão nós vamos levar armas, se for preciso guerrear, mas em outra mão nós vamos levar ferramentas de trabalho para o muro continuar a ser construído. Deixa eu dizer uma coisa para você: eles vieram para entrar em guerra com o povo que estava aqui? Não. A tentativa deles de enfrentamento teve êxito? Não. Foi apenas uma ameaça. Escute isso daqui esta noite em nome de Jesus. Cuidado para você não parar por causa dos riscos, por causa dos medos, por causa dos relatórios, por causa das ameaças, por causa das possibilidades. Você pode estar lidando com a possibilidade de uma guerra. Deus está dizendo: não seja irresponsável, faça aquilo que é o seu dever, se organize, esteja pronto, mas não pare de edificar aquilo que você está edificando. Não pare de construir aquilo que você estava construindo. Talvez essa guerra pode estar tentando se estabelecer em áreas diferentes da sua vida. Talvez um laudo médico que você recebeu, uma possibilidade que existiu que te desagradou. Eu não sei qual, talvez são as ameaças e os riscos que têm sido presentes nesse tempo para você. Deus está te falando: não seja irresponsável, esteja pronto para guerrear, mas não pare também de continuar a fazer o que você estava fazendo. Deus te ajudará, a obra vai continuar e o nome dele será glorificado sobre a história da sua vida. Não é que Neemias está sendo inconsequente, ele está dizendo o seguinte: pode haver guerra, pode. Deixa eu dizer uma coisa para você e guarde isso, você vai ver com o tempo. 85 no mínimo % das possibilidades de problema que vem para roubar a nossa paz são apenas ameaças. Elas nunca se concretizarão. Pelo menos 90% dos medos, no mínimo, nós nunca lidaremos com a materialização deles. Nunca. São preocupações. Você pode repetir comigo? Diga: preocupações. Preocupação vem de 2 termos: pré, da ideia de antecipar, e ocupação. A gente se ocupa de forma antecipada, a gente gasta energia de forma antecipada.
Às vezes o problema não vai acontecer, a gente já imagina como vai ser, o que vai acontecer depois, o que a gente vai perder, as dores que vai ter. Isso rouba a nossa paz, mina a nossa alegria, tira a nossa tranquilidade. O Senhor está te falando, esteja pronto para a realidade que for, mas continue a construir, continue a trabalhar, continue a edificar. Alguém está entendendo isso? Eu estou profetizando uma palavra de Deus sobre a sua vida. Não vai parar a obra que está sendo erguida, não vai parar a história que está sendo construída. Deus te ajudará, Deus te fortalecerá. Você não vai parar por causa das ameaças da caminhada. Os inimigos vieram, sim ou não? Não. Neemias continuou a fazer o muro. Tem uma coisa curiosa aqui. Neemias chamou os sacerdotes, chamou os? Quem é sacerdote aí? Levante a sua mão. Há um sacerdócio em você, na sua casa, sobre os seus filhos, sobre o seu lar. Neemias chamou o sacerdote e disse o seguinte, ó, o povo vai trabalhar para reconstruir os muros. Só que para os sacerdotes há uma especificação. Cada sacerdote vai se ocupar em construir a parte do muro de frente da sua casa. Como assim, Neemias? Você é um sacerdote? Sou. Você tem uma missão. Qual? Fortalecer o muro que está de frente da sua casa. Deixa eu dizer uma coisa aqui para você. A segurança da sua família depende de você. A proteção espiritual do seu lar depende de você. Se você deixar brechas no seu muro, é a sua família que vai estar desguarnecida. Se você deixar brechas na sua caminhada, na sua comunhão com Deus, é a sua família que será desprotegida. O Senhor está falando a você, há uma missão sobre os seus ombros. Levante um muro de frente da sua casa. Edifique uma fortaleza espiritual em sua casa. Deus vai te ajudar a ser uma referência de sustentação, de fortaleza. Os muros não vão ficar pela metade. Deus te ajudará a erguer muros, a edificar muros, a construir fortalezas. Sua família será guardada, a tua posteridade estará protegida. Deus vai te ajudar a edificar um muro de proteção de frente da sua casa. Construir o meu muro está me envolvendo com uma missão, está me envolvendo com uma está me deixando não ter tempo para ver como é que está o muro do vizinho. Quando a gente se envolve com aquilo que é responsabilidade, o que as pessoas fazem ou não na vida delas não afetam tanto mais a gente. Você é convicto da missão que você tem. Você está entendendo isso? Coloca a mão no seu peito e diga assim: Senhor, me apaixone pelo meu muro. Eu preciso erguer o muro de frente da minha casa. Neemias está deixando para a gente receitas sobre reconstrução, sobre restauração. Primeira tentativa, afronta, deu certo sim ou não? Não. Segunda tentativa, ameaça de enfrentamento, deu certo sim ou não? Não. Aí eles vêm na terceira tentativa, que na minha opinião é a mais perigosa de todas. Sanbalat, Tobias e Gesem se reúnem e falam assim, ó, tentando guerrear a gente não vai conseguir. Ameaçando afrontá-los e diminuir o que eles estão fazendo, nós não vamos conseguir. Nós vamos fazer uma coisa. Envie mensageiros e diga a eles que nós estamos querendo tirar esse mal entendido que ele está pensando da gente. Nós fomos muito afoitos. Nós tivemos uma má impressão de Neemias. Neemias é gente boa. Neemias, nós queremos tirar também essa má impressão que você teve da gente. E nós estamos oficializando um pedido de desculpas, de um convite, para que você venha e se reúna com a gente na planície de Ono, para que a gente resolva esse mal entendido. E tanto você perceba que nós não somos tão ruins como parecemos. E para que a gente tenha alegria também de te conhecer e vivermos em paz. O que eles queriam aqui não era comunhão. O que eles queriam aqui era fazer mal a Neemias e tirar Neemias do muro que ele estava construindo. Deixa eu dizer uma coisa aqui para você. Cuidado com gente que até 6 meses atrás você não prestava e agora está querendo ser seu amigo.
As pessoas não mudam tão rápido assim, não. Deus, para mudar alguém, às vezes precisa de 20 anos. Você acha que você vai conseguir mudar alguém em 5 meses? Neemias para e diz assim, não, não vou não. Aí ele dá uma das respostas mais clássicas desse livro. Ele diz, eu estou fazendo uma grande obra, e eu não poderei parar. Eu estou fazendo uma grande obra, e eu não poderei descer. Neemias está ensinando uma coisa para a gente aqui. Sabe qual é a melhor forma de você vencer uma oposição? Trabalhando. Tem coisas que não adianta você falar. Os resultados serão a resposta. Neemias está dizendo, não, não vou descer. Qual que é a proposta? Desça. Qual que é a proposta? Qual que é a proposta? Se Neemias aqui, conforme o texto diz, está quase terminando o muro, falta colocar ainda os portões, mas está no retoque finais dos muros, isso é sinal que o muro já estava edificado. Neemias está em cima do muro concluindo. A proposta de Sanbalat, Tobias e Gesem é, desça daí. Se Neemias desce, Neemias se iguala ao nível deles. Deixa eu dizer uma coisa para você. O Senhor estava falando com Neemias através disso daqui. Você não pode descer daquilo que você está fazendo. Porque se você parar aquilo que você está fazendo, você se iguala àqueles que nada fazem. Neemias está convicto, só que aqui é uma chave poderosa. E eu começo a concluir, apresentando isso daqui a você. O que levou Neemias para Jerusalém foi um objetivo. Você pode repetir isso comigo? Diga objetivo. Só que o que fez Neemias terminar os muros em 52 dias foi uma palavra simples, chamada foco. Você pode repetir comigo? Diga foco. Repita comigo, objetivo e foco. Vamos de novo, diga objetivo e foco. O objetivo me faz começar, o foco me faz terminar. O objetivo me faz dar o primeiro passo, o foco me faz ir até o último passo. Só que há uma chave poderosa aqui em Neemias. Se você ler todo o livro de Neemias até o capítulo 6, Neemias já havia falado a palavra não em outros momentos, ok? Não é a primeira vez que ele cita a palavra não, mas é a primeira vez que ele dá não como resposta, ok? A primeira resposta negativa do livro de Neemias, dele, é aqui. Para o chamado ele disse sim, para os riscos ele disse sim, para as incertezas ele disse sim. Neemias trabalha servindo pessoas quase que um garçom. Isso aqui é obra de engenheiro, isso aqui não é área profissional dele. Ele tinha todas as razões para ele dizer, não, eu vou desistir disso daqui. Mas ele está dizendo o quê? Sim. Para tudo que envolvia risco, chamado, desafio, ele disse sim. Mas para a possibilidade de parar, de perder o foco, ele está parando e está dizendo não. Primeira resposta negativa do livro. Eu estou fazendo uma grande obra e eu não poderei descer. Eu estou fazendo uma grande obra e eu não poderei parar. Guarde isso, anote isso em algum lugar se você pode. O termômetro, se eu sou alguém que tenho foco na vida ou não, está ligado à minha capacidade de dizer não. A minha capacidade de dizer não. Se eu sempre digo sim para tudo, se eu sempre abraço tudo, se eu sempre aceito tudo, se eu sempre me adequo a tudo, isso pode ser um sinal, que eu posso ter até um objetivo, mas eu não tenho foco. Deixa eu te dar um exemplo disso daqui. Imagina que você tem 10 mil reais para você pagar de uma dívida. E do seu salário de família mensal sobra para você, com seus compromissos todos pagos, 1.000 reais. Qual o valor? 1.000 reais. Se você conseguir guardar esses 1.000 reais, com quantos meses você paga a sua dívida? 10 meses. Só que é fácil sobrar 1.000 reais e você guardar 1.000 reais? Não. Para você guardar, você vai ter que dizer não para muita coisa. Dizer não revela a sua capacidade de foco, sua capacidade de... Às vezes o seu objetivo é pagar a dívida, mas se você tem um objetivo, mas não tem foco, a dívida vai ser paga? Não. Pode vir qualquer curso, qualquer faculdade, a quantidade de gente que começa um curso, a quantidade de gente que termina um curso.
A quantidade de gente que começa uma faculdade, a quantidade de gente que termina uma faculdade. A quantidade de gente que começa um projeto, a quantidade de gente que termina um projeto. Porque se eu e você tivermos apenas um objetivo, mas se esse objetivo não tiver casado com foco, sabe o que vai acontecer? Nós vamos ser pessoas bem intencionadas, só que nada além disso. Boas intenções têm a ver com objetivo, foco tem a ver com disciplina pessoal. A vida premia não boas intenções. A vida premia capacidade de foco. Quando Neemias tem a possibilidade de descer, ele está dizendo não. Por quê? Isso aqui está totalmente ligado a um objetivo dele, que está linkado com foco. Eu estou dizendo uma palavra de Deus à sua vida em nome de Jesus. Deus vai te ajudar a ter foco. Deus vai te ajudar a centralizar a sua atenção. Deus vai te ajudar a centralizar os seus recursos. Deus vai te ajudar a administrar melhor o seu tempo. Deus vai te ajudar a administrar melhor as suas emoções. Você vai parar de dizer sim para tudo. Tem coisas que você tem que ter coragem e começar a dizer não. Ele vai te ajudar. E quando você concluir isso, Ele vai usar a sua vida para que o projeto dele seja concluído e o nome dele seja glorificado sobre a sua história de vida. Já está entendendo isso e pode dar glórias a Deus por isso? Neemias, você vai descer? Não, não vou. Por quê? Porque eu estou fazendo uma grande obra. O que é isso? Foco. Antes do capítulo 6 terminar, a Bíblia diz no verso 15: acabou-se, pois, o muro com 52 dias. Você pode repetir isso comigo? Diga 52 dias. Aí o verso 16 ele conclui dizendo: e sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram, e todos os gentios que haviam em volta de nós se abateram muito em seus próprios conceitos, porque reconheceram que o nosso Deus que havia feito esta obra. Deixa eu dizer uma coisa a você e eu concluo essa mensagem aqui. Quando nós olhamos para o livro de Neemias, qual é o maior inimigo que Neemias enfrentou na nossa ótica sobre esse livro? Diga comigo: Sambalate, Tobias e Gesem. O capítulo 6 não é nem a metade do livro. A metade do livro está no capítulo 7. Dos 13 capítulos do livro. No capítulo 7 você não tem mais a partir dele registros de Sambalate, registros de Tobias e registros de Gesem. Deixa eu dizer uma coisa para você. A guerra que você está enfrentando, ela tem tempo de validade. Os problemas que você está lidando com eles, você não pode desistir, você tem que perseverar um pouco mais, persistir um pouco mais, porque Deus está prestes a te dar vitória definitiva sobre esta situação, e nunca mais eles voltarão para tentar roubar a sua paz, nunca mais eles voltarão para tentar roubar a sua alegria. Eu estou profetizando uma palavra de Deus sobre você. Suporte um pouco mais, aguente um pouco mais, resista um pouco mais. Deus te dará vitória definitiva sobre esta situação, e nunca mais isso voltará para tentar roubar a sua alegria. Deus te dará vitória por completo, e o nome dele será glorificado sobre a sua história de vida. Glórias sejam dadas ao Senhor Deus por isso. Eu quero concluir essa palavra orando com você em pé, se você pode. A realidade que Sambalate, Tobias e Gesem tentaram implantar, ela foi até os muros da cidade serem construídos. No capítulo 7 você não tem mais resquício algum desses problemas que Neemias enfrentou até aqui. Eu estou dizendo a você em nome de Jesus, que você não pode ceder nas guerras que você está lutando, porque elas não são para sempre. Você pode encorajar alguém perto de você? Diga: as guerras que você está enfrentando, diga, não são para sempre. Encoraje essa pessoa, diga: problemas também passam. O que você não pode deixar passar é a sua esperança. O inimigo, ele tenta se reconfigurar em suas estratégias. Ele tenta ameaçar você pelo medo, ele tenta tirar de você a paz. Ele tenta fazer você pensar que não há qualidade naquilo que você está edificando. Ele tenta fazer com que os medos te envolvam, a ponto de você parar de construir o que você está construindo. Eles tentam roubar a sua paz. Quando eles não vencem por isso,
Eles tentam vencer pela igualdade. Eles tentam dizer, desça e nos reunamos. Deixa eu dizer uma coisa para você, e eu preciso orar com você diante disso. Mas cuidado com as mesas que te tiram do muro. Mesas de Sambalate e Tobias não são para você. Se numa mesa não cabe a tua fé, não cabe você. Se numa mesa não cabe Deus ali, não cabe você. Se numa mesa não cabe o plano de Deus para a sua vida, ali você também não cabe. A ideia do diabo é tentar nos tirar do muro para nos colocar na mesa. É tentar nos tirar da construção para nos paralisar a trajetória. Eu vou orar com você nesta hora diante desta palavra. Mas a convicção que eu tenho em meu coração é que Deus vai nos ajudar a não trocar o muro pela mesa. Você vai terminar o muro. Sua história não vai entrar para a estatística de gente que tinha objetivo, mas não tinha foco. De gente que até levantou o muro, mas não colocou os portões. De gente que até foi longe, mas não encerrou a carreira. Não. Você vai ser do grupo que vai poder dizer, eu combati o bom combate. A carreira não ficou pela metade, não. Eu terminei a carreira. E a fé chegou intacta. Eu guardei a fé. A mesa de Sambalate e Tobias tenta nos roubar a fé. Tenta nos tirar o foco. Tenta nos desviar a energia. Você vai receber coragem de Deus esta noite. Para você dizer não para aquilo que Deus disse não. Nãos precisam ser dados. Se você diz sim para tudo, às vezes você não sabe para onde você está indo. Não tem a ver com foco. Não tem a ver com centralidade. Não tem a ver com propósito. Você entende essa palavra? Coloque sua mão no seu coração.